Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. No segundo bloco, vamos continuar a conversa com Astério Moreira, nos ajudando a compreender os números que foram apresentados pela pesquisa Real Time Big Data TV Gazeta, né? Ou TV Real Time Big Data, mostrando como é que está a percepção do eleitor para as eleições para prefeito e vereador ano que vem, não é? Bom, Astério, eu queria saber de você o seguinte: a rejeição que foi apresentada aqui pela pesquisa, deixa eu lembrar para você, o que tem a maior rejeição, o prefeito Tião Bocalhon, 39. com 39%, Marcos Alexandre com 32%, Minoro Quintara 10%, Coronel Ulisses 6%, Antônia Lúcia 4%, Alisson Bisteni e Emerson Jarudi com 2%. Praticamente sem rejeição. Praticamente sem rejeição. Bom, 39% de rejeição para Bocalhon. O que é que isso significa? Ele está na gestão, né? É natural, portanto. É natural, ele está na gestão aí, foi candidato muitas vezes. Os posicionamentos dele, bolsonarista também, influenciam muito, eu acho, essa rejeição. A gente viu isso muito, Bolsonaro-Lula, a rejeição é muito alta dos dois, mas a rejeição, ele cria um teto, né? Mas esse teto não impede ele de ir para um segundo turno, porque provavelmente vai ter segundo turno, se continuar nessa conjuntura aí, né? O Marcos Alexandre também é uma rejeição 37%, já foi prefeito na capital, né? Tem muita gente também que rejeita o fato dele ter vindo do PT. A gente vê essa tentativa, né, de grupos tentarem colar o nome dele ainda no Jorge Viana, no PT, no PCdoB. Com certeza. Eu conversando com um empresário, o empresário falou assim, olha que o Marcos Alexandre nem começou a apanhar ainda. Pois é. Nem começou a apanhar e já está. Agora tem uma coisa interessante também, por exemplo, Alisson Bisteni, ele não tem rejeição também porque ele na pesquisa pergunta qual é o candidato que você não conhece bem e tal, então ele aparece como um candidato ainda desconhecido, né? O Alisson. Assim, o Alisson, né? É o mais desconhecido. O mais desconhecido. Então isso também influencia ali no fato de, não, como é que eu nem conheço, como é que eu vou rejeitar a pessoa. Isso não impede o Alisson de crescer muito ainda, eu acredito que deva acontecer. Me perdoe, eu cometi um erro. Ele não é o mais desconhecido. O mais desconhecido é Antônia Lúcia. Só para fazer essa retificação. Mas o Alisson é muito conhecido apenas por 22% dos eleitores. Ele tem que andar muito, apertar muito em mão de cotó. Ele tem que... A campanha eleitoral faz muito isso, esse contato, né? Eu me lembro muito da candidatura do Binho Max. Eu participei diretamente da campanha do Binho, né? E o Binho, as pessoas conheciam o Binho porque tinha sido secretário de Educação, mas só isso, né? Vice-governador, só isso. E quando foi para a rua, mas foi uma estratégia tão bem montada que você vê que o Binho ganhou bem, né? E fez uma excelente gestão, né? O Binho não tem o que reclamar dele. Agora, Astério, eu queria saber... Mas tem as alianças ainda para serem construídas. Exato, né? Queria saber Sabe qual é a maior reclamação que eu vejo hoje do pessoal que tem interesse em dar espaço para o prefeito Bocalhon, já que ele está sendo, não é bem rejeitado, mas está tendo problema no progressista? É que ele não faz nenhum movimento em direção aos líderes, né, como Alan Rick, senador Alan Rick, porque não é o Alan que tem que ir atrás do Bocalhon. Quem é o candidato? É o Bocalhon. É o Bocalhon. Então o Bocalhon tem que se movimentar em direção ao senador. E vamos lembrar que o União Brasil é o partido que tem o cofre maior. O União Brasil tem uma maior bancada em Brasília, tem maior recursos e tem interesse. Márcio Bittar também, Alan Rick, Márcio Bittar, o próprio Roberto Duarte. Não, o Bocalhon não. É tudo conversa. Tudo uma questão de conversa. Tudo uma questão de conversa. E você não percebe por parte do Bocalhon essa disposição, né? A gente não percebe. Ou então ele quer levar isso mais para frente, para construir um novo, se ganhar, vamos construir um novo momento. Só que, por exemplo, quem que vai indicar o vice dele? O União Brasil poderia indicar. Se ele vai para o PL, União Brasil, ou Republicano pode indicar um vice para o Bocalhon e fazer uma composição. Ele vai precisar também abrir espaço na prefeitura, na gestão dele. Isso que o Gladys faz muito bem, né? Faz muito bem. Ele articula, constrói aliança. Se precisar mudar para construir uma nova aliança, ele constrói. Então, eu acho que o prefeito Bocalhon vai ter que chegar no momento, porque sozinho ele não chega. Ele vai precisar de partido e de aliados, por melhor que ele seja. Não ganha. Não ganha. Precisa de aliados. É uma eleição disputadíssima. Tem que ter candidatos a vereadores, todos, um grande exército de candidatos a vereadores pedindo voto para ele, trabalhando para ele, porque sozinho não ganha. Então, eu acho que em articulações políticas aí, o Marcos Alexandre tem uma certa dificuldade.
Ele está no MDB, o que é que tem até agora? PT e PCdoB. O que é que ele precisa? Do PSD. Ele precisa do PSB também. Genilson está se dispondo a ser candidato. Vão a Brasília, se a Nacional bancar, ele é candidato a prefeito. Então, Marcos Alexandre... Para por aí, né? As articulações de Marcos Alexandre se limitam a isso. Agora, o governo, com a candidatura do Aires, também tem... porque quem pode negociar alianças é quem está no poder, porque tem o que oferecer. O que o Marcos não tem. O Marcos Alexandre não tem. Ele tem a popularidade dele, tem o legado dele, tem o MDB, que é um excelente partido, é um partido aberto, é um partido de uma democracia interna muito boa, até exagerado, eu acho, porque às vezes cada deputado quer fazer o que quer e tal e não dá certo, não é? Mas eu acho que está por aí o caminho. Então, a tua leitura é que o que está faltando é o Tião Bocalon, o prefeito Tião Bocalon, executar um gesto, fazer um gesto. Sabe por quê? Se ele não fizer, o Alisson faz. E está fazendo. O governo está fazendo movimento em direção ao Petecão, que eu sei, e em direção também ao senador Alain e quem tiver pela frente. Márcio Bitec segura um pouco a rédea ali, mas o governo faz movimento em direção, sim, a ter o Petecão como aliado e o próprio senador Alan Henrique, que já faz parte do governo. É possível reconstruir? Porque a Pereba não estava sarada não ali com o Sérgio Petecão, Gladson Cameli. Eu tomo as palavras do Luiz Carlos Moreira Jorge, em política até boi voa. Faço minhas palavras dele. Boa tarde, Tahan e Astério. Como explicar a alta aprovação do governo Gladson num estado onde a periferia está sob o domínio das facções, uma saúde pública desabando na cabeça dos pacientes, sem geração de emprego, fazendo muitos acreanos buscarem melhores condições de vida no Sul? Dentre outros problemas, a população tem dificuldade de entender a política? O que explica, professor Farias? Professor, esse é um assunto que a gente sempre está comentando, que o Gladson precisa ser estudado, porque ele é um fenômeno. Você vê que tem problemas na saúde, às vezes na educação, às vezes num lugar como ele está citando tantos, e não cola, né? Então você fala isso muito também, né? No programa de rádio. Eu não falo cola. Que o mas governador o governo é uma coisa e o governador é outra, Exato. né? Eu acho que as redes sociais contribuem muito para essa grande popularidade. Agora, deve considerar que tem muitas ações do governo também que são positivas, né? A gente tem que considerar. Por exemplo, você imagina o número de servidores públicos que tem no ar, que são 50 mil? Educação, saúde, tudo, manter salário em dias, antecipar salário, né? Bancar muitas atividades que são produtivas econômicas, como feiras, Feira do Açaí, festa da Expoac e tal. Isso é do governo. Isso é do governo. Teve casos da pandemia. Para mim, a postura do governador Gladson na pandemia foi que deu a ele salvou, né? O segundo turno. O segundo mandato. Segundo mandato. Ele foi muito humano, ele foi muito... o Gladson, ele tem isso, ele é muito... Ele é popular, né? Popular. E a qualidade da gestão, Astério? Isso que o professor... Tem pontos de qualidade e tem pontos que são péssimos, né? Olha, e boa tarde, Tahan e Astério. Gostaria que vocês convidassem um psicólogo para ver por que o eleitor tem memória curta, porque um mau gestor consegue se reeleger, fico horrorizada com isso. Alguém pode explicar isso? É o que a gente está tentando entender aqui. O professor, por ele ser professor, por ele ser um homem de leitura, por ele ser um homem de conhecimento, a visão dele é esclarecida. Ele tem uma visão esclarecida. Tem muita gente que não tem essa visão. Então, ele tem uma capacidade de criticidade, de crítica muito grande, de avaliar uma situação e fazer uma crítica, mas a maioria da população não tem. Olha, a dona Madalena, muito obrigado, dona Madalena, pela senhora estar participando. Ela está fazendo uma provocação aqui. Eu quero que você me explique aqui essa ironia que ela está fazendo. O bom é que o Marcos chegou fazendo o limpa no MDB. Sou Madalena, a aceitação do Gladson reflete a ignorância política do Acre. É a mesma posição que o professor está colocando e que a gente está aqui dizendo que as pessoas precisam, talvez, de uma análise melhor, de uma vivência melhor. Mas ele tem muitas coisas que ele faz que também garantem a ele essa sustentabilidade política, não é? Antecipar salário, você lembra que quando ele assumiu, qual era o maior problema que ele tinha? Era salários atrasados. Ele pagou a indenização de todos que trabalharam no governo passado. Ele quitou, ele parcelou.
né? Teve tudo isso, chegou a dar alguns aumentos. Então, é uma massa de trabalhadores muito grande. Eu acho que isso pesa na popularidade dele. E esse fato também de ele... Por exemplo, os sem terra, do Terra Prometida na ALEAC, na Assembleia. Ele foi lá para o meio. Ele vai lá para o meio. Greve dos trabalhadores, Polícia Civil, aquele pessoal do terceirizado também, ele vai lá no meio. E tem alguém que está filmando, que está mostrando e tal. Isso tem uma influência, eu acho que muito grande. Embora não resolva o problema. Esse é o problema também. Ele não resolve, não dá consequência. Está lá. Ele reconhece, por exemplo, a saúde tem problemas, a segurança não está boa. Ele é o governador e ele está falando isso. Então, essa assimilação, né, da população por parte desse gesto dele, eu acho que explicaria, mas eu acho que precisa, como disse a professora aí, um psicólogo para analisar melhor, porque eu talvez não seja... O seu Raimundo Ferreira está dizendo aqui, eu sou Bocalon, e acabou-se, o seu Raimundo Ferreira... Eu disse há muito tempo que eu acho que neste início de ano, de verão principalmente, a gestão do prefeito Bocalon em termos de obra deu uma arrancada. É inegável que muitas ruas foram recuperadas, que foram alagadas e tal, e que ele está fazendo um trabalho aqui, fazendo outro ali, tem a questão do elevado ali, que vai melhorar o trânsito da cidade, essa questão da Ponte da Judia, que é uma reclamação antiga, tem ruas que há 10, 15 anos não eram pavimentadas e foram pavimentadas, isso tem uma simbologia, é emblemático para o bairro. Nossa, essa rua há 15, 20 anos, agora não, está asfaltando. E as ruas judicializadas? Pois é. Agora, o que a gente lamenta aqui é um lamento meu, é que... O Gladson vai fazer todas. Eu agradava, pois é, eu esperava, inclusive, uma parceria, já que o progressista, ele administra o Acre, administra Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Progressista, partido. É uma parceria de trabalho, né? De trabalho entre o prefeito Bocalon, o governador, e deixar essa eleição mais para o ano que vem. Mas, infelizmente, a gente não viu. Eu esperava até que nesse verão o Ruas do Povo fosse recuperado pelo Estado, mas eu acredito que vai ser o ano que vem. Por quê, hein? Coisas da data. O pessoal acusava né? muito o PT de trabalhar em ano eleitoral, você lembra disso? Astério, nosso tempo terminou, eu queria agradecer para você. Bom, a gente pode resumir o quê? As indefinições e os partidos ainda tendo muito o que fazer, não é? Só lembrando que a Real Big Data, esse instituto de pesquisa, pelo seu histórico aqui divulgado na TV Gazeta, sempre fez um trabalho com muita seriedade. Sempre acertou. Então, nós vamos ver isso. As próximas pesquisas, qual é o comportamento. Porque talvez essa pesquisa tenha demonstrado realmente a leitura correta da realidade política. Muito obrigado, Astério. Muito obrigado mesmo. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.